femininas, tudo bem? Estamos aqui para mais um programa especial. E hoje, como sempre, eu quero convidar você a ficar com a gente até o final, porque nós temos assuntos muito interessantes que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre chamado, vamos falar sobre maternidade, vamos falar também um pouquinho, se der tempo, sobre... Quero falar também com a Carol sobre ansiedade, sobre depressão. Temos muita coisa boa. Hoje eu vou apresentar o livro para vocês pela primeira vez. E, como sempre, fica comigo. Dá aí o seu like, compartilha o link, convida pessoas, assista, divulga esse programa, porque eu tenho certeza que vai alcançar o teu coração, assim como o nosso. Amém? Com vocês hoje, Carol. Se apresenta. Olá, eu sou Carol. Eu sou mãe de 3 filhos lindos, 2 meninas e uma adolescente. E sou casada com um boy maravilhoso, lindo. E sou filha do rei. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês de tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu espero que edifique a vida de vocês, assim como tem edificado a minha. Amém. Como sempre, nós começamos com uma palavra, né, com um versículo. E o versículo que eu quero compartilhar hoje com vocês está lá em Mateus, capítulo 19, verso 26, que diz o seguinte: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Eu estava pensando hoje no que compartilhar, né, que palavra trazer, e o Espírito Santo me trouxe ao meu coração esse versículo. E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje aqui, né? Para Deus não existe impossíveis. Então, se você aí tá com alguma causa que parece impossível para você, fica com a gente até o final, que eu tenho certeza que há uma resposta de Deus hoje para você. Amém? Bora começar? Bora. Bom, para começar, vamos começar pela maternidade. A Carol disse que ela tem 3 filhos, né? 2 meninas e um menino. E eu quero que você compartilhe um pouquinho pro público, para as meninas que vão nos assistir, para as mulheres. Como foi esse processo na sua vida, de ser mãe de 3? Eu fui mãe aos 20 do primeiro. E aconteceu tudo muito rápido. Eu engravidei, aí eu ainda não era casada, e depois eu casei. Construí uma família com meu marido. Mas por volta dos 9 anos do meu filho, eu decidi engravidar de novo. Decidi por mim mesma. Mas nessa minha decisão, eu falei com Deus assim: Senhor, eu vou falar com meu marido para ver o que ele acha. Para ver se ele quer outro filho. Se ele quiser outro filho, eu vou entender que é da sua vontade. Se ele não quiser, eu vou entender que não é. E aí eu falei com ele: Wellington, eu queria ter outro filho. E o que você acha disso? E naquele momento ele falou para mim: você tá louca? Jesus tá voltando, você acha que eu vou ter outro filho? E aí eu falei: eu acho que não é pra mim. Mas aquele desejo de gerar continuou no meu coração. E aí um belo dia, eu ajoelhei e falei com o Senhor assim: Deus, eu vou colocar isso aos teus pés. Eu quero muito ter outro filho, muito mesmo, mas ele não quer. E eu não quero... Não que orar seja perder tempo, mas a minha oração com Deus foi isso. Eu não quero perder tempo orando com alguma coisa que não seja da tua vontade. Sim. Então eu falei: me responda e responda a ele também, né? E um belo dia eu estava na igreja, numa escola bíblica, e eu estava de joelhos, orando, e o Espírito Santo falou comigo: senta na cadeira, e ele estava sentado, meu marido. Senta e coloca a mão nele. E eu sentei e coloquei a mão nas mãos dele. E veio uma pessoa orar por nós. E nessa oração, ela falava comigo assim: olha, o Senhor está te dando um presente. E esse presente é para te curar de algo que aconteceu. E naquele momento eu não entendia muito bem o que Deus estava querendo falar com aquilo, né? Nenhum momento passou na sua cabeça que era filho? Eu entendi que era filho, mas aí eu perguntei pro meu marido assim: eu acho que a gente vai ter um filho. Ele falou assim: não foi isso que eu entendi, não. Não foi isso que eu entendi. Eu falei: Wellington, mas eu tenho certeza que foi isso. E aí
Dentro do carro, depois eu lembrei que a moça tinha colocado a mão na minha barriga. E tinha colocado a mão no coração dele. Uau. Isso um tempo depois, né? Eu falei, não, a gente vai ter outro filho. E aí começou uma saga gigantesca. Que pra mim, assim, foi algo surreal que eu vivi com Deus. Foram dias que pra muita gente pode parecer fácil, mas pra mim foi muito difícil. E um tempo depois disso, eu consegui engravidar. O meu primeiro filho, eu tive ele sem problema nenhum. Ele nasceu um pouco antes, mas eu não tive problema nenhum em gestar ele. Só que aí a segunda gestação, e eu sou daquelas assim, eu engravidei, eu saio contando para meio mundo. Não quis nem saber, descobri e contei. E aí nesse processo, alguma coisa me dizia que não estava tão bem quanto eu imaginava. E pouco tempo depois, eu comecei a ter sangramento. E naquele sangramento, fui no médico, procurei o médico, eu falava com Deus assim, mas Deus, eu tive meu primeiro filho, foi tudo tão normal, tudo tão fácil. E por que dessa vez vai ser diferente, né? E aí eu lembro que da última vez que eu fui ao médico, nesses sangramentos que eu tive, uma médica me chamou, me levou para fora do consultório, foi super carinhosa comigo. E ela falou comigo assim, olha, o seu bebê tá com um coraçãozinho muito fraco. Então, provavelmente, o seu corpo vai entender que precisa expulsar ele, porque é como se o seu corpo estivesse entendendo que algo tem de errado. Corpo estranho, né? Exatamente. Eu cheguei em casa, eu me permiti chorar tudo. Sentei na cama, chorei. Falei, Senhor, faça a sua vontade. E a palavra não saía da minha mente. Você vai ter esse presente para que você se livre de algo que aconteceu. Aí eu lembro que eu fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro, o feto caiu. O feto desceu. E eu falei exatamente assim com Deus. Senhor, que seja feita a sua vontade. Mas me permita entender o que está acontecendo. Porque eu não acredito que o Senhor disse que vai me dar um bebê para que eu perca, assim, alguma coisa o Senhor quer me falar com isso. E nesse período eu tive um sonho. Um sonho nada a ver com criança, nada a ver com nada. E nesse sonho eu morria. Eu via algumas pessoas no sonho e eu tinha que pedir perdão para essas pessoas, mas eu acabava morrendo. Eu não pedia perdão para essas pessoas. E Deus é muito engraçado, né? A maneira que Ele faz as coisas, depois que a gente para pensar, a gente fala, uau, como Deus é perfeito, né? Detalhista, né? Exatamente. E aí, eu fiquei com esse sonho na cabeça, passou um tempo, o que aconteceu? Eu engravidei de novo. E de novo eu sentia que não era. Não era. E eu falava com Deus assim, meu Deus, o que está acontecendo? E dessa vez estava tudo bem. Só que de repente, de novo, começou aquela saga de sangramento, tudo aquilo, e corre para médico, corre para exame, e vai. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu perdi o bebê novamente, perdi outro bebê. E aí começa o meu processo que eu digo que foi um processo sensacional que eu vivi com Deus. Essas duas gestações estavam quanto tempo, mais ou menos? Eu perdi as duas com o mesmo tempo. Eu estava entrando no 3º mês. Então eu cheguei a curtir um pouco as gestações. E aí, quando eu perdi esse último bebê, um belo dia eu estava trabalhando, e aquilo do Deus detalhista. Eu estava trabalhando e uma cliente perguntou para mim assim, Carol, você não tem vontade de, não fica curiosa em saber assim qual era o sexo dos bebês que você perdeu? Eu falei, nunca tinha pensado nisso. Mas aí ela parou de falar, eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, uau. Entrou, né? Será? Porque eu queria muito uma menina. E eu pensei, será que eu perdi a minha menina nas 2 gestações? Na mesma hora em que eu
fechei meus pensamentos, porque não era com a boca, eu fechei meus pensamentos, o meu celular tocou. E essa pessoa mandou pra mim assim: oi, Carol, você tá bem? Eu falei, tô. Aí ela falou assim, sonhei com você. Aí eu falei assim, sonhou? Eu sonhei que você tava grávida de um menino. Cara, aquilo ali pra mim foi assim, você queria saber? Então toma. Você Foi a entende? resposta. Exatamente. E aí eu falei com a pessoa assim, eu perdi o bebê de novo. E a pessoa falou assim pra mim, que pena, mas você tá bem? E eu lembro de eu ter falado assim, não, eu não estou bem. E a pessoa falou comigo assim, olha, você consegue fazer uma campanha pela sua vida? Eu falei, eu não consigo fazer uma campanha pela minha vida. E aí essa pessoa falou comigo assim, olha, então eu vou orar a Deus. Eu vou perguntar pra Deus quanto tempo eu faço de campanha pra você. E aí depois eu te procuro. Aí ela desligou o telefone, né, que a gente tava se falando pelo Zap. A primeira coisa que eu pensei é, que mentira. Eu pensei, ela não vai perder tempo comigo. Ela com certeza, ela não vai perder tempo comigo. E aí, se eu não me engano, foi 2, 3 dias depois, a pessoa me ligou e ela falou assim, Carol, eu orei ao Senhor e eu vou fazer uma campanha pela sua vida durante 30 dias. E eu falei, não acredito. E ela falou assim, você consegue? Eu falei assim, eu não consigo. E ela falou pra mim assim, então vamos fazer assim? Todas as vezes que você lembrar, você fala com Deus assim, Deus abençoa a minha família. Você não precisa entrar comigo na campanha, mas você fala, Deus abençoa a minha família. E eu falei, tá bom. Você lembra de detalhes, né? Lembro. Impressionante. E eu não tenho como mentir, porque quem me ajudou tá aqui presente. E eu lembro que foram 30 dias assim. A Michele falava, olha, o Senhor hoje ele tá falando comigo sobre isso. O Senhor tá falando comigo sobre aquilo. Você precisa ver isso, você precisa ver aquilo. Foram 30 dias assim, cheios de Deus, assim, cheios de resposta de Deus no meu casamento, sobre meu filho, sobre tudo, sobre a minha vida ministerial. Foram 30 dias, assim, incríveis, incríveis mesmo. Mas, chegou, na última semana da campanha, ela falou assim, olha, não sei se você vai lembrar, agora eu posso me referir direto a você. A campanha tá acabando, mas eu preciso orar com você. Eu preciso que você venha aqui em casa. E foi lindo ver que, tipo, ela fez uma campanha comigo à distância. Ela não desistiu de mim à distância. E é isso que eu sou mais grata a Deus. Porque Ele viu a minha angústia, Ele viu a minha fraqueza e Ele enviou pessoas para que pudessem me ajudar naquele momento. Maravilhoso. E aí eu falei, tá bom, eu vou na sua casa. E eu fui na casa dela. A Michele, que eu conheço, ela é isso aqui, ela é muito discreta. E eu sou toda barulhenta. E ela veio orar por mim e ela colocou a mão na minha barriga na hora de orar. E eu nunca tinha escutado a Michele falar alto. Porque eu acho que vocês vão perceber que eu falo bem alto e a Michele fala baixinho. E ela começou e ela falava em línguas e ela repreendia e ela falava em línguas e ela repreendia. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E naquele momento eu não consegui orar, eu fiquei com a cabeça assim, meio bagunçada, que eu falei, Senhor, essa não é a Michele que eu conheço, o que está acontecendo? E ela orava muito alto, e ela repreendia muito alto. E aí, quando acabou a oração, ela falou assim, Carol, eu via saindo da sua barriga muitos demônios. Nossa, não lembro disso. Eu via muita coisa ruim saindo da sua barriga. E eu falei com ela assim, amém. Exatamente assim, com essa cara. Amém. Quando eu ia descendo as escadas da casa dela, que ela morava numa casa que só Jesus Cristo, tinha muito degrau. E eu fui descendo e eu falava assim com Deus, assim, por que você fez isso comigo?
por que você permitiu que entrasse tantos demônios em mim, na minha barriga? Eu só queria ser mãe de novo. Eu só queria gerar de novo. E quando eu estava atravessando a rua, pronta para aquele ponto de ônibus, o Senhor, eu sentia o Espírito Santo falar comigo exatamente assim. Não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. E eu entrei no ônibus, comecei a chorar e eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Por quê? Por quê? O que está acontecendo? Por que tinha demônio saindo da minha barriga? E você lembra que quando eu recebi a palavra de Deus que eu ia engravidar, a pessoa falou para mim que Deus ia me dar um presente para que eu me curasse de algo que aconteceu. E aí é um ponto-chave. Quando eu estava grávida do meu filho de 7 meses, quando ele estava de 7 meses, ele já tinha nascido, eu engravidei de novo. E num momento assim, desesperador, foi algo muito, 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 muito terrível. Assim, o que eu sentia era uma dor, um peso, que eu falava, eu não posso engravidar de novo. E eu morava com a minha sogra e eu falava, não posso, não posso, não posso. Aí o que aconteceu? Eu sentei com meu marido e falei, olha, eu decidi tirar o bebê. E ele falou comigo assim, eu não aceito, mas faz o que você achar melhor. Eu tomei 4 cartelas de um remédio que só um podia ter me matado. E eu tomei a primeira vez e o rapaz me ensinou como tomar. Aí ele falou, olha, essa primeira vez que você for tomar, você fica andando de um lado pro outro, você não para. E eu andava de um lado pro outro, de um lado pro outro. E nada do feto sair, nada. E aí, da segunda vez, ele falou, você toma, agora você fica deitada. Eu deitei. Nada do feto sair. E eu não sentia nada. Absolutamente nada. Nenhum efeito colateral. E ele falou pra mim, você vai sentir muita dor. Muita, 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 muita dor. Tem alguém perto de você, porque você vai passar muito mal. E eu não senti nada. Na terceira vez, eu andei, deitei e nada. E isso assim, coisa de dias, viu? Tomei um dia, passou um, tomei outro, passou outro. Quando eu fui pra 4ª cartela, eu lembro que eu tava no banheiro e eu falava com Deus assim, Senhor, me perdoa. Mas pra mim eu não podia me ter aquele bebê. A minha cabeça tava muito desnorteada. E eu lembro que quando eu tava lá, eu fui no banheiro, quando eu tomei a última cartela, a 4ª, eu falei, eu acabei com a vida dessa criança agora. Porque eu não fiquei com medo de ter um filho com algum tipo de problema. Eu fiquei triste porque eu tinha acabado com a vida daquela criança. Eu falei, meu Deus, essa criança pode vir com vários problemas. Eu acabei com a vida de uma criança. E eu lembro que eu ajoelhei e eu falei, Senhor, me perdoa. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. E eu começava a pedir para Deus, me ensina a cuidar dessa criança que vai vir agora. Agora, eu só quero conseguir cuidar desse bebê, porque eu tinha certeza que eu tinha feito alguma coisa, que o feto podia vir com alguma malformação, sei lá. E de joelho eu estava, o feto saiu. E aí, voltando para o ônibus da casa da Michelle, eu revi tudo isso. E eu senti o Espírito Santo falando comigo, não fui eu que abri essa porta para Satanás entrar, foi você mesmo. As minhas escolhas fez isso, entende? Sim. E como me doía aquilo, como me doía. E eu lembro que eu fui para casa e eu sonhei de novo com essas pessoas. E eu sonhei de novo que eu morria.
Até que na última semana, praticamente nos últimos dias, 2, 3 dias de acabar, a Michelle falou comigo: Carol, o Senhor quer tratar com você sobre perdão. E aí aquela minha falta de força virou força, porque eu falei: Jesus, eu preciso entender o que o Senhor está falando. Eu preciso entender o que o Senhor está falando. E aí eu entendi que eu precisava me perdoar, porque se eu engravidasse de novo, eu não ia gerar um filho. Eu ia gerar um pecado, entende? Uhum. Eu ia ver nos meus filhos, nos meus próximos filhos, um problema que eu tinha criado lá atrás por conta da minha ansiedade, entende? Sim. E eu lembro que eu me debrucei, eu falei: Jesus, eu me perdoo. Eu quero me perdoar, eu me perdoo, eu preciso me perdoar. E aí eu lembro que o Senhor falou: não é só sobre você. Você precisa liberar perdão para você, mas você também precisa liberar perdão para outras pessoas. E eu lembro que eu falei: Senhor, então coloca no meu coração quem são essas pessoas. E veio na minha cabeça o sonho de novo que eu tive com essas pessoas. E foi muito incrível que quando eu decidi pedir perdão para essa pessoa, eu fui na igreja, que a pessoa estava lá. E quando eu cheguei na igreja, era um culto de mulheres, não lembro se era um congresso, alguma coisa, era só para mulheres. E eu cheguei lá, estava falando do quê? Sobre gerar. O tema foi sobre gerar. E eu recebi aquela palavra naquela noite, eu falei: Senhor, é isso, eu vou gerar o meu milagre em Glória nome a Deus. de Jesus. Sem peso, sem mágoa, sem remorso, sem nada, eu vou ser livre. Aleluia. Eu vou ter a minha filha ou meu filho livre. Eu não quero peso nas minhas costas. E acabou o culto, eu cheguei para a pessoa, eu falei assim: me perdoa em nome de Jesus. Eu preciso liberar isso. Eu não posso carregar isso para mim, me perdoa. E essa pessoa, como sempre, me perdoou. Porque Michelle me conhece, eu já fui muito bocuda, tá? Ainda sou um pouquinho. E eu lembro que eu já fui bem desaforada com essa pessoa e ela já me perdoou algumas vezes. E ela me perdoou de novo. E naquele abraço de perdão, foi literalmente 30 dias depois da campanha que você fez. Naquele abraço de perdão, na mesma hora, isso foi um sábado, eu abracei ela e o Espírito Santo falou assim: pode ir na farmácia. Uau! Deus é lindo demais. É. E eu lembro que eu não consegui ir na farmácia, que eu falei: tô ficando louca. É loucura da minha cabeça. E no domingo de manhã era batismo na minha igreja. Era batismo da minha sogra. E aí a minha sogra se batizando, enquanto isso eu pensava: meu Deus, será que eu tô grávida mesmo? Será que eu tô louca? Será que a minha ansiedade tá... E tinha uma farmácia perto e eu fui na farmácia, eu fiz o teste na igreja mesmo. Eu tava grávida. Glória a Deus. Que lindo. Naquele momento eu descobri que eu tava grávida e eu falei: meu Deus, obrigada. Porque se teve algo que eu aprendi com Deus é que Ele fala, né? Ele quer se comunicar com a gente o tempo todo. Sim. Mas às vezes a nossa cabeça tá gritando tanto, o mundo tá gritando tanto que tira o foco. Sim. E a gente não consegue enxergar Deus na sua plenitude, na sua perfeição. E a gente olha pro lado e fala: meu Deus, mas tá ruim ali. E Ele tá falando: não, é aqui, foca aqui, ó. E depois que eu vivi toda essa experiência com Deus, me veio a minha princesa Heloísa. Que aí eu vivi outro problema. Um outro processo, né? Exatamente. Que ela teve um probleminha no coração. Ela ficou internada durante 9 dias. E ela nasceu no Natal. Inclusive, eu perdi o meu segundo bebê no Natal. E eu lembro que eu perdi o bebê, tomei banho e fui pra casa da minha cunhada passar o Natal. E lá tava Destruída. destruída. E lá tava todo mundo rindo, todo mundo brincando. E eu lembro que na hora
Feliz Natal! Eu falei exatamente assim com Deus. Hoje eu tô aqui chorando. Eu tô destruída. Mas o ano que vem, a minha filha vai estar no meu colo. Uau! As pessoas falavam pra mim, quando eu tava grávida, quando que essa menina vai nascer? Quando que essa menina vai nascer? Que chega uma hora que todo mundo quer que a criança saia, né? E eu falava exatamente assim, eu vou trabalhar. Quando eu terminar de trabalhar, eu vou pra casa comer a minha ceia e depois eu vou pro hospital. Porque foi como aconteceu. Eu trabalhei, fui pra casa, comi a ceia, mas não tinha bebê. E eu fui pra casa. Trabalhei o dia todo. Fui pra casa, comi a minha ceia e fui pro hospital. E o senhor realizou exatamente da mesma forma. Da Que mesma lindo. forma. Dia 25 estava eu com a minha filha no colo. Uau. Mas aí, 2 dias depois, ela começa a gorfar um líquido. As enfermeiras falavam, nossa, ela é cinza, né? Nem eu entendi. Eu falava, não, ela é preta mesmo, morena. Não, ela é meio cinza e tal. Aí fizeram os exames. Aí o médico falou, olha, vou ter que deixar ela internada porque ela tem um problema no coração. Aí começou a falar em operar. Eu falei, meu doutor, mas essa criança nem tem coração. Olha o tamanho dessa criança, como tem coração? E falavam muito em operar, vamos operar, e nada. Eu sou uma pessoa que eu nunca gostei de pedir oração pra ninguém. Não por nada, incredulidade, nada do tipo. Eu fico sem graça, sabe? De falar, ora por mim. Ora por mim. E eu falo assim, Deus, se é pra alguém orar por mim, mande. E eu não pedi pra ninguém orar por mim. Mas o Senhor movimentou uma galera top. Glória a Deus. Uma galera Ele sempre top, faz. Exatamente. O ano 2019, né? Uma galera assim, cara, eu não sei nem quem orou, mas eu sei que no meu celular chegava trim, tô orando, e eu falei, meu Deus. E tinha dias que eu saía de lá, a menina tava ótima. Quando eu voltava, ai, mãezinha, ficou ruim de novo. Vamos operar, não sei. E era Natal, final de ano, hospital público, não tinha médico. E um dia eu cheguei lá, tinha uma doutora de branco, toda de branco. E ela estava grávida, o hospital estava vazio. Tinha uma recepcionista na porta e essa doutora vendo a Heloísa. E foi um daqueles dias que você vai assim, falando assim, Deus, eu não tô mais aguentando essa vida de hospital. Tá muito maçante. Sabe, a gente pode parecer egoísta, mas eu acredito que cada um tem o seu limite. E eu tava no meu. Sim. Quando eu cheguei lá, a médica tava examinando ela falou assim, eu vim ver essa menina, que o hospital todo tá falando dela, eu queria saber o que ela tem. Aí eu falei, mas eu também queria saber o que ela tem. Aí a médica falou assim, mãe, pra mim ela não tem nada. Mas eu sou médica de adulto, não sou médica de criança. Eu só vim analisar, porque o hospital tá todo mundo falando, então eu vim ver, né? Se é real o que as pessoas estão falando. Porque não é normal você operar uma criança tão pequena do coração, assim, de repente, né? É normal, mas não tanto. E aí, ela falou, ela não tem nem um sopro. Ela tá ótima. Pra mim, aquilo foi um bálsamo. Um bálsamo. Eu nunca mais vi aquela doutora na minha vida. Ela sumiu. Foi só para te dar a resposta da sua oração. Exatamente. Mas veja só, isso de manhã, no mesmo dia à noite, de novo o médico começou a falar em cirurgia. Eu falei, eu não aguento mais. E aí eu tava sentada, eu lembro como se fosse hoje, eu tava sentada no sofá, toda cabisbaixa assim. E aí, de repente, meu celular começou. Cai mensagem. Sabe muleta? Foi exatamente isso que eu senti. Como se alguém tivesse pego uma muleta de cada lado, assim, tivesse me levantado. Como a oração daquelas pessoas fez diferença naquele momento. Glória a Deus. Porque de manhã eu tinha tido uma notícia boa,
Durante a tarde para a noite, nossa, meu mundo tinha caído de novo e a oração daquelas pessoas fez muita diferença na minha vida. Que bênção. Muita, 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 muita. E aí eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando assim, olha, tenha certeza de uma coisa, Deus fez, Ele faz e Ele vai continuar fazendo. Não estremeça a sua fé por conta disso que está acontecendo. Porque Ele vai continuar fazendo. E na minha cabeça ficava assim, eu já tive a minha filha. Tudo bem, agora, né? se Deus quiser levar, Ele que leve. Porque eu já tive. E aí essa pessoa falava comigo, Ele vai continuar fazendo. Isso é só para amadurecer a sua fé. E um belo dia estava eu, sem nenhuma perspectiva, sem nada. Uma enfermeira, que eu também nunca vi na vida, meia doida, estranho, falou assim, mãe, vou te mandar embora hoje. Aí eu falei, os exames dela não tá bom, moça, tá dando tudo alterado, tá dando tudo ruim. Ela falou, mas quem tá te falando sou eu, mulher, eu vou te mandar embora. E sabe, uma pessoa doidinha, de Deus. assim, uma pessoa doidinha, que Glória você a fala Deus. assim, que tá, não sei, essa mulher, não sei. E aí ela falou assim, vamos fazer os exames. Aí começava, colocou aparelho pra tudo quanto é canto e nada. E aí sabe quando ela começava a olhar assim, tipo assim, não tá Nada dando de tão diagnóstico bom. ruim. Ou nada de... Nada de bom, nada de bom, melhora. tá. E ela me olhava assim, meio tá tudo bem, não sei. Vou te mandar embora, mãezinha. Mas lá no fundo você via que não tava nada. Aí ela pegou e falou assim, quer saber? Aí ela pegou a minha filha no colo e falou assim, eu vou fazer todos os exames com a sua filha no seu colo. Eu lembro também como se fosse hoje. Ela colocou a Heloísa aqui, aí começou, tira sangue, faz não sei o que, tal, tal, tal. E a Elo tava deitadinha assim, com as costinhas pra lá. E eu via como se fosse uma asa, assim, saindo dela, sabe? E eu lembro que eu falei assim com o Senhor, assim, Senhor, já deu. Fala pro seu anjinho que não precisa mais me assustar desse jeito. Eu quero ir embora daqui, eu quero levar a minha filha. E aí eu fiquei durante horas com ela. E ela não podia comer, né? Ela não podia no peito, não podia mamadeira, não podia nada. Era sonda. Era solta. E ficava naquela incubadora o tempo todo, não podia pegar. Dessa vez eu pude pegar. Horas depois, a médica falou, eu acho que era uma enfermeira, sei lá o que era aquela mulher que eu também nunca mais vi. Ela falou, mãezinha, chegou com o papel, falou, mãezinha, pode ir embora pra sua casa. Uau, que bênção, glória a Deus. E aí, eu fui embora pra casa com todos os exames ruins e com o exame bom. Aí eles me encaminharam pro médico do coração, que eu esqueci o nome. Cardiologista? Isso. Quando eu cheguei no cardiologista, a médica falou assim, o que essa menina tá fazendo aqui? Minha filha, leva sua filha embora, sua filha não tem nada. Ai, que bênção. Aí tinha uma moça com ela e falava, mas tem bastante exame que deu ruim. Mas o último deu bom. Leva sua filha pra casa. A sua filha não tem nada. Aleluia. E ela saiu nervosa e falava assim, vocês começam a me mandar criança doente, porque eu não quero criança sã. E eu falei, meu Deus, que paz. Eu saí de lá e eu nunca mais voltei no médico do coração. Glória a Deus, Deus é fiel. E as pessoas falavam pra mim, leva ela pra ter certeza. Eu falava, não, porque se Deus fez... tem que crer no milagre, né? Exatamente. Pra mim, assim, foram momentos maravilhosos. Uau. E o que mudou, assim, na sua vida com Deus, na sua fé, na sua maneira de crer, de ver as coisas? Eu não nasci num berço evangélico, mas eu não lembro da minha vida fora da igreja. Os momentos que eu me lembro sempre foi dentro da igreja. Mas eu era uma frequentadora de culto. Então, pra mim, eu estava acostumada a ir pra igreja. Eu estava acostumada a tomar banho, me maquiar, arrumar cabelo e vai pra igreja e pronto. Eu não conseguia enxergar as experiências que Deus me proporcionava, entendeu? Você vivia de experiência de outras pessoas. Exatamente. Você não tinha tido as suas próprias. Exatamente. Então, eu só ia. A partir daí, eu consegui entender
perceber o quão real ele é, entende? O quão maravilhoso ele é e o que ele faz em nós. Daí pra lá, a minha fé fez assim. Sem contar que eu vivi durante muito tempo na igreja sem acreditar em Deus. Eu fui passar a acreditar em Deus quando eu fui mãe, que eu consegui entender o que é o amor por outra pessoa, entende? E daí pra lá, depois que eu vivi isso, eu falei, uau, eu quero mais disso. Eu quero mais desse tipo de experiência. Vai doer, mas eu quero mais desse tipo. É real, né? Exatamente. Eu preciso pegar. Eu preciso sentir o quão real Jesus é. E eu preciso passar isso para as pessoas. Porque eu acredito que assim como eu, muita gente vive dentro da igreja sem nem conhecer Jesus. Com certeza, com certeza. Sem nunca ter se proporcionado a viver alguma coisa com ele. Sim. Porque vira rotina, né? Exatamente. Vive de fé de outras pessoas, baseada naquilo que as outras pessoas vivem, mas por elas mesmas nunca viveram nada, entende? Então, daí pra lá, eu comecei a perceber um pouquinho mais o que o Espírito fazia na minha vida. É, como diz o versículo, provai e vede que o Senhor é bom, né? Tem que provar, tem que experimentar, tem que ter experiência própria para poder dizer, não, eu conheço a Deus, né? É isso mesmo. Depois disso, quanto tempo você teve a outra menina? Aí é outro detalhe, né? Aí é outro tem que contar processo. que o pessoal não sabe, né? Exatamente. Quando eu estava grávida novamente com a minha filha de 7 meses, eu engravidei de novo. Olha aí. Olha aí. E aí, mas olha só, também tem... Ai, Deus é perfeito, gente. Eu sou apaixonada por ele é maravilhoso. Um belo dia estava eu em casa e eu tinha sonhado comigo. A Grazi me ligou, falou, Carol, você tá bem? Eu falei assim, eu tô. Mas por que você quer saber? Ela falou, sonhei com você. Eu falei, eu também, sonhei comigo. O que você sonhou? Falei, vamos ver se vai bater. Aí ela falou pra mim assim, eu sonhei que você sumia. Eu sonhei que você tava perdida, ninguém sabia de você, eu perguntava e ninguém te localizava. Eu falei, não tem nada a ver com o meu sonho, não. Porque o meu medo era estar grávida, né? Eu falei, se ela sonhou que eu tô grávida, já era. E aí, eu falei, não tem nada a ver, não. Eu sonhei que eu tava grávida. Aí ela falou assim, ai, filha, mas eu fiquei preocupada. A história se repete. Exatamente, a história se repete. E aí, coisa de 2, 3 dias depois, eu comecei a perceber que meu corpo estava diferente, minha menstruação, ela começa a dar sinais, não estava dando sinais. Falei, meu Deus, e agora? Eu já tinha certeza que eu estava grávida, mas eu não fiz exame, nem nada. Tinha medo do resultado? Tinha medo do resultado, mas eu tinha certeza que eu estava grávida. E aí a Grazi me ligou, falou, olha, tô indo pra Mogi. Eu falei, ai, Grazi, será que esse sonho tá batendo, gente? Porque eu tô sentindo um negócio estranho, você me deixou encafifada agora. E fomos pra Mogi, passamos lá um dia todo. E aí, na hora de vir embora, ela falou, vou passar na farmácia. Eu falei, ai, me deixa em paz. Eu não quero. Não quero, eu tô com a minha pequena de 7 meses, eu não quero. E ela falou, não, a gente vai fazer um teste. Ó, Carol grávida de novo. E o que aconteceu? Eu me enlouqueci. E a minha vontade era de sumir. Foi literalmente isso. Exatamente e a minha avó o sonho e a dela. minha tia, exatamente. A minha avó e a minha tia estavam aqui, que elas são de Minas. Estavam aqui em São Paulo. Aí minha tia falou comigo assim, Carol, vamos pra Minas com a gente? Você fica lá uns dias, depois você volta. A gente não precisa nem contar pra ninguém que você tá grávida, mas a minha família é muito fofoqueira, contou pra geral. Aí fui eu pra Minas, com a cabeça que eu falei, meu Deus, eu com uma criança pequena, falei, Jesus, e agora? Aí chegou lá, eu fiquei com a minha mãe durante 20 dias. E a minha mãe trabalhava longe, né? Em outra casa. Um pouquinho longe da casa dela. Deus é perfeito. E ela falou pra mim assim, filha,
dessa vez eu quero ficar perto de você, eu vou trabalhar aqui em casa. E eu falei assim, mãe, dessa vez também eu não quero sair pra lugar nenhum, porque quando a gente vai pra lá, quer sair pra tudo quanto é canto. Eu falei, mãe, eu não quero sair pra lugar nenhum, eu quero ficar com você. Foi 20 dias assim, eu e minha mãe grudadinha, coisa que nunca aconteceu comigo. Eu não sou do grude. Foram 20 dias assim, grude, 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 grude. Essa não é a Carol. Não sou eu. E era abracinho, beijinho, o que você quer? Eu, mamãezinha, 20 dias assim, perfeito. E aí, voltei para São Paulo, falei, vida que segue. E Satanás lançava no meu coração, quem tirou um, tira dois. Se você não quer, tira. É fácil. Você já tirou uma vez, não sentiu nada? Bora lá. E graças a Deus, consegui me manter firme. Tentei trabalhar muito a minha mente, minha gestação seguiu. E aí, vou tocar nesse assunto só para fazer sentido. Meses depois, a minha mãe me ligou e falou assim, filha, tô indo para São Paulo ficar com você. E eu falei, não, mãe, não vem. Ela falou, não, filha, eu tô orando a Deus e eu quero ir te ajudar, quero ir ficar com seus irmãos, quero ficar perto de vocês, porque eu tô aqui sozinha. E aí, ela veio para São Paulo, chegou aqui numa quinta-feira, e ela não levantou mais da cama. Então, até nisso eu vejo a mão de Deus, que Ele me permitiu fugir para um lugar para eu conseguir aproveitar a minha mãe de uma forma que eu nunca tinha aproveitado. Deus é perfeito. E aí ela ficou um tempo doente, ficou um tempo internada e acabou que ela faleceu. 2 meses depois, a minha filha nasceu. E é engraçado que os meus filhos são moreninhos e ela é a única branquinha e eu falo, ela lembra tanto a minha mãe. Pra mim, assim, é como se a Lívia tivesse sido real, um presente. Uhum. Eu vou usar um termo, mas é só pra vocês entenderem, é como se fosse uma troca, sabe? Uhum. Eu tô te levando algo bom, mas eu vou te deixar algo muito bom também. Então, aquele terror que eu vivi quando eu descobri que eu tava grávida dela virou... Parece que aumentou o amor, sabe? Que eu peguei aquele amor da minha mãe e depositei todo nela. Só para vocês entenderem, foi na época do Covid, da pandemia, né? Que isso aconteceu e, infelizmente, ela acabou pegando Covid e, por outras complicações de saúde, ela veio a óbito, né? Mas Deus é perfeito, porque Ele deu essa oportunidade, né? De curtir, de estar junto, de estar perto. Você falou aí sobre que você trabalhou muito a sua cabeça. Vamos aproveitar esse tempo que a gente ainda tem, vamos falar um pouquinho disso. Quando você fala isso, Carol, o que você quer dizer com isso? Contra o que você teve que lutar? Não só essa questão de faz de novo, né? Comete o mesmo erro novamente. Qual foi a sua maior luta? Contra o que você lutava, de fato, assim, para que as pessoas entendam? A minha mãe, ela sofria de depressão, né, Li? Então, assim, hoje se fala muito de depressão, de ansiedade. Eu lembro que, mais nova, poucas pessoas falavam disso. E eu sempre tive, assim, aquela melancolia, de repente, do nada, sabe? Mas eu não entendi o que era. E aí, depois que a minha mãe se foi, eu comecei a entender que eu estava repetindo padrões que ela repetia muito. E um belo dia, eu estava na igreja e eu estava de joelho diante do Senhor. E eu falava exatamente assim, Senhor, essa daqui é a minha oferta a Ti. E Ele falava, tá bom, eu recebo a sua oferta. Mas você vai ter que voltar e arrumar algumas coisas que tem que ser arrumadas. Quando você fala em padrões de comportamento, Exatamente. Dá exemplo de alguns. Exatamente. A minha mãe, ela tinha o hábito de resolver tudo muito na comida. Ela resolvia muito na comida, muito no sono, que ela dormia muito. Ela adorava ficar sozinha. A minha mãe é do tipo de pessoa que, literalmente, a Michelle tá aqui. Se ela morresse dentro de um quarto, ninguém ia perceber que ela morreu porque era hábito dela ficar trancada. Sim. E não era porque ela gostava, era porque era um padrão depressivo mesmo.
E hoje eu passo pelas mesmas coisas, Mi. E o Senhor falou comigo, volta e ajeita algumas coisas. E eu entendo que algumas coisas precisam ser ajeitadas e não depende só de Deus, depende de nós também. Sim, sim. E hoje Nós temos que decidir não mudar, né? Hoje, todos os dias, eu luto contra a não querer fazer nada contra a minha vida. E é algo muito real, gente. É tipo, a depressão chegou hoje, você fala assim, volta amanhã que hoje não dá. Hoje eu tô lavando a minha roupa, eu tenho muita coisa para fazer. Você fica arrumando coisas para não se entregar, porque se você se entrega, me esquece. E eu entendo que eu procuro essa melhora e eu entendo que Deus me deu esse escape, me deu esse entendimento da repetição. Do tipo, filha, você tá repetindo padrões que não deveria, isso não vai fazer bem para você. Por conta das minhas filhas, entende? Então, aquilo que a minha mãe viveu, que ela não conseguiu lidar, ela não conseguiu vencer aquilo, passou para mim. Chegou até mim. Só que em nome de Jesus eu tenho conseguido vencer todos os dias. É muito difícil. Glória a Deus. É muito difícil até falar, porque para muita gente é real, é muita frescura. Sim, é só quem passa que sabe o peso da depressão, o peso da ansiedade. E essa é a estratégia de Satanás, né? Tentar assolar de geração em geração. Exatamente. Então, a gente tem que vencer com mudança de comportamento mesmo. Exatamente. E hoje, todos os dias, eu falo, hoje não. Hoje não. E é tipo viciado mesmo. Por hoje, não. Não é isso que eu vou carregar para mim. Não é isso que eu vou carregar para as minhas filhas. E eu tenho entendido também, e essa força que não é minha. Que é algo extremamente divino, sabe? Porque tem dias que a gente não quer. Tem dias que a gente quer falar assim, bora lá, deprê, vamos junto. Mas aí vem uma força, algo que você sabe que é o Espírito Santo de Deus mesmo falando assim, você pode. Levanta daí, bola pra frente, vamos viver mais um dia porque eu tenho coisas incríveis pra você. E aí quando a gente tem esse entendimento, viver começa a ficar um pouquinho mais fácil. Mais prazeroso. Porque a gente entende que não é nosso, entende? Sim. Que a gente tem a nossa parcela, mas a força maior vem dele, né? O que cabe a nós é dar o sim. Sim. Tá, e aí voltando lá na questão do que vem na sua mente, né? Você falou sobre alguns comportamentos que o Senhor te alertou que você estava repetindo. E aí hoje, quando isso acontece, o que você busca como arma? Não só levantar, vou lavar uma louça, vou cuidar dos filhos, vou para a igreja, O que você diria para quem está nos assistindo, que passa pelas mesmas coisas que você, que sente as mesmas coisas, que luta contra a depressão ou contra a ansiedade, que, como você disse, o número é gigantesco hoje. O que você diria para elas que estão nos assistindo? Como que você vence isso, não só com tarefas diárias, mas de que forma? E uma vez a minha cunhada falou para mim assim, Carol, eu fiz, há muito tempo atrás, hoje eu fiz um jantar para Jesus em casa. Aí eu falei, que louca. Ela montou uma mesa, ela e a família dela, e ela com filha pequena. Ela disse que a Helena sentava do lado e ficava assim, olhando, tipo assim, porque a mesa, essa parte aqui, foi para Jesus. Ninguém sentava. Tinha prato, tinha copo, tinha tudo. E aí eu falei, quer saber, gostei disso aí. E se eu posso dar um conselho para vocês, acorde, tome café com Jesus. E eu não tô falando só de pegar a sua Bíblia, pegar a sua xícara, não. Coloque a mesa para Jesus. E eu levei isso tão a sério que eu ganhei de presente uma xícara minha e a xícara de Jesus. Então eu deixo lá no meu armário a nossa xícara e a gente toma café junto. Então, acorda, a palavra e o nosso café junto. Glória a Deus. No começo é meio complicado, que a gente fica assim, meu Deus, eu tô louca, mas vale muito a pena. E eu falo que são as pautas da reunião. E cada reunião que eu tenho com Jesus é algo que ele me revela, entende? E isso fez total sentido pra mim.
que eu melhorei como mãe, eu melhorei como esposa, eu melhorei como pessoa, porque às vezes a gente se pega muito naquilo que nós fazemos, esquecemos de quem somos, né? Sim. E aí eu entendi que Jesus queria me mudar por completo lá dentro, que aquilo que eu sou vai refletir naquilo que eu faço. Sim. Então, se eu posso dar um conselho real, eu não falo só de devocional, não é só o seu momento com Deus, é o momento com Deus. Pegue a sua xícara, pegue a xícara de Jesus, sente com Ele e fala tudo que está no seu coração, tudo. Porque Ele não tem problema com seus questionamentos, Ele não tem problema com as suas dores, Ele tem problema com a sua capacidade de ficar fingindo que não tem nada. Então, eu acho que a gente está vivendo um tempo de entregar tudo na mão dele. Tudo. E aí começou a fazer mais sentido para mim. Aquelas vontades que eu tinha, às vezes, até de... Pra que eu tô vivendo? Hoje em dia não faz mais diferença. Você entende? Ai, não acordo mais com esse pensamento, acordo. Mas quando eu sento na mesa com ele, as palavras dele me faz pensar muito ao contrário, entende? Sim. E aí, nessa troca, eu entendi que nós mulheres, nós fomos feitas para gerar, né, Mi? E aí, quando a gente, falando assim do corpo humano, quando a gente chega numa certa idade, o nosso corpo entende que ele não gera mais. Então, a gente começa a adoecer. E eu vi que era isso que estava acontecendo. Eu não estava gerando nada, eu estava adoecendo. E nessas pautas de reunião com Jesus, ele falava para mim, eu quero gerar algo em você. Que seja testemunho. Todos os dias o Senhor tem alguma coisa para nós. Com certeza. Todos os dias, Mi. Se você não acredita, se você não tem oportunidade de estar diante de Deus, entenda isso. Gente, Jesus, ele é muito real. Aleluia. Ele é muito real. Aleluia. E todos os dias ele nos chama para ele se apresentar de uma forma. Mas eu acho que nós, como mulheres, eu acho que a gente tem que entender, Mi, que pessoas doentes geram pessoas doentes. Então, a gente não vai conseguir gerar um testemunho estando doente, a gente não vai conseguir gerar filho estando doente, a gente não vai conseguir gerar já os nossos filhos adultos como homens e mulheres de Deus doentes. A gente doente só vai fazer mais pessoas doentes. Sim. E a gente vê Sara, a gente vê Sarai e a gente vê Ana. Ana só gerou depois que ela foi para a porta do templo, chorou e chorou. E aí o profeta foi até ela e ele fala assim, que seja feito de acordo com a tua vontade. E o que acontece? Ela levanta, come, e a Bíblia vai falar que ela não tinha mais tristeza. E logo em seguida vem a gestação dela. Sim. E a mesma coisa acontece com Sara, com Sarai. Sarai, a ansiedade dela fez com que ela fizesse tanta coisa errada, né? Mas ela mesma só foi gerar depois que ela virou Sara. E a Bíblia vai falar que ela riu quando o anjo disse que ela ia engravidar. Ela riu, ou seja, se ela riu, é porque talvez a fé dela já não estava mais como deveria. Então, né? ela se desfez daquela talvez soberba do tipo, eu posso fazer. Ai, Deus falou que vai dar, tá, se não é de mim, é de outro, porque a mulher tem muito disso, né? Deixa eu dar o meu jeitinho aqui. Então, a gente vê que duas mulheres incríveis deram à luz depois se desfazer de algo. E elas não são só conhecidas na Bíblia como mãe de. Elas são conhecidas na Bíblia pelo testemunho que elas geraram. Então, eu acho que muitas das vezes a gente tem que prestar atenção no que Deus está fazendo. Porque Ele tem muita coisa para derramar na mulherada hoje em dia. A mulherada tem um poder, uma sensibilidade que quando a gente começa a entender as coisas de Deus, não são mais assim, derramadas. É diferente, né? É uma enxurrada que Ele fala assim, agora vem.
Bem que você é minha, que eu tenho muita coisa para você. É diferente. Mas eu acho que cabe a nós a entender aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Deus está falando, né? E Jesus tem chamado as mulheres para esse tempo, né? Exatamente, para esse tempo. Tá muito escancarado, assim. Exatamente, exatamente. E a gente precisa entender isso. Porque o que ele tem feito e o que ele vai fazer é algo grande. E nós temos o poder da construção, né? Nós edificamos, Sim. Nós construímos para que venha alguém governar. Então, eu acho que a gente precisa ter esse entendimento para o tempo de hoje. O Senhor está fazendo alguma coisa em nós para que seja construído alguma coisa para que Ele venha governar, entende? Aleluia. Então, eu acho que a gente precisa ter esse clique. E a Provérbios 31 fala da mulher, né? É incrível, né? As habilidades que aquela mulher tem. Perfeito. É incrível. Em casa, Perfeito. é conserva, é marido, é comércio, é muita habilidade. Perfeito. Deus fez a mulher assim, né? Exatamente. Com esse tanto de habilidade, de força e de capacidade. E às vezes o que nos falta é o que você falou mesmo, é mergulhar, é entender qual é o nosso papel na sociedade, qual é o nosso papel na família. Já vou pegar um gancho aí pra gente falar um pouquinho rapidinho sobre isso. Eu quero que você fale sobre isso também, sobre esse seu papel na família. O que Jesus fez em você a partir disso? Qual foi essa reconstrução que você teve que viver dentro da sua casa? Eu sempre trabalhei, né? Desde os 11 anos. Eu sou manicure, eu sempre trabalhei em salão. Mas chegou um tempo que eu comecei a entender, e um tempo assim, de um período longo, comecei a entender que o Senhor me queria em casa. E eu lembro que um dia eu falei com a Grazi assim, Grazi, daqui 2 anos a minha vida vai mudar, Mi. Foi o Espírito Santo? Sei lá, sei que eu falei. Falei, minha vida vai mudar, pra você mesma. Exatamente. Mi, 2 anos a minha vida mudou. Eu falei, eu não quero mais viver pra mim, eu quero viver aquilo que Deus tem pra mim. E aí ele falou, né, vai pra casa. Eu falei, sério? Mas e o sapatinho, o dinheiro do cabelo, o dinheiro das coisinhas aí não vai ter? Vai pra casa, filha, vai pra casa. Porque ele fala um pouco do plano, né? Ele não fala porque se ele tudo, mostrar né? tudo, a gente não aceita, Exatamente. Né? Então tem que ser aos poucos. E aí eu fui pra casa e eu entendi que eu não ia mais conseguir render no salão. Que eu tinha que fazer algo dentro da minha casa. E aí eu fui pra minha casa. Não é fácil. Não é fácil você mesmo. Que trabalha a vida toda falar assim, ai... E quando você fala assim, ai, o Senhor mandou eu ficar em casa, aí as pessoas falam assim, é sério que mandou mesmo? Mandou nada, filha. Você acha que Deus vai mandar esse tipo de coisa? Que pra muita gente é um negócio tão bobo. Mas pra minha casa fez muito sentido. O meu marido começou a me ver de outra forma, os meus filhos começaram a me ver de outra forma. E eu consegui ter este tempo com Deus. Porque eu não vou mentir, quando eu trabalhava, eu não conseguia conciliar, porque é muita coisa. Se você não tiver... Não é fácil. Não for muito regradinha, você fácil. Deixa o tempo com Deus pra lá. E deixa fácil, sem remorso nenhum. Porque aí você deita e fala assim... Ai, Senhor, eu tô tão cansada, abençoa, amém. Você não quer nem saber. Não é fácil, não. Então, eu fui pra casa e eu falei, agora é o tempo de ficar em casa, cuidar do meu marido, cuidar dos meus filhos. E fez total diferença. Pra mim. Não tô falando que seja pra todas. Mas pra minha casa fez muita diferença. Você tá há quanto tempo nessa nova fase? Eu acho que faz uns 2 anos. Acho que por aí. Nossa, já faz tudo isso? Eu acho que faz 1 ano, pouco, 2 anos. Eu acho que faz 2 anos. Tem sido bem difícil. Mas o Senhor tem recompensado a cada dia. Glória a Deus. Tem sido dias incríveis em casa. Deus é bom. Eu quero, antes de encerrar, que você deixe uma mensagem, algo que o Senhor tenha colocado aí no seu coração para quem nos assiste e que você também ore. Amém. É um pouco do que a gente estava falando aqui, né? Nós mulheres, nós fomos chamadas real, assim, para construir algo que Deus tem preparado, algo que é
É incrível, às vezes a gente fala assim, o que Deus vai fazer, talvez pode parecer balela, coisa... Não, não é, porque eu creio que o que está por vir é glorioso, assim. E eu acredito que muito do que Deus vai fazer, muito, muito, muito do que Deus vai fazer, vai começar pela mão das mulheres, porque o poder da construção está em nós, né? Nós temos esse poder de construção, de edificar. Sim. E eu acredito real. E quando você entende o poder que Deus tem dado nas tuas mãos, a sua vida muda, a vida das pessoas que estão ao seu redor muda. E eu acredito que para este tempo é isso que Deus quer. Ele quer um conserto da nossa parte, para que haja um renovo na vida das outras pessoas. Antes se falava muito assim, você conhece Jesus? Quase ninguém conhecia. Hoje em dia todo mundo conhece, mas cada um da sua maneira. Então eu acredito que a gente está vivendo esse tempo do nosso renovo, para que as pessoas vivam o sobrenatural de Deus, entende? Então eu quero deixar aqui para as mulheres: se alinhem com a vontade de Deus. Vamos mudar a frase do tipo assim, entregue os seus planos nas mãos de Deus. Não. Queira fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Queira fazer parte dos planos dele. O que você quer, sinceramente, não interessa. Porque o que ele tem para fazer é muito maior e é muito melhor. E eu quero orar para que você tenha esse entendimento real da vontade de Deus para a sua vida, esse entendimento real da vontade de Deus para a sua casa, esse entendimento real da vontade de Deus para a sua família. Se você não tem marido, se você tem só um filho, se você é sozinha, não importa, o Senhor não descarta nada. Ele quer usar todos. E entenda, Jesus é real. Aleluia. Ele é mais real do que você imagina. A presença que ele tem para nós é incrível, é incrível, é incrível, é incrível. E muitas das vezes você não se sente tão espiritual, mas eu quero te dizer que ele fala na simplicidade. E eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu quero te entregar a vida das suas filhas. Jesus, eu quero que elas sintam o seu amor por elas. Eu quero que elas entendam, Jesus, o quão precioso é o seu amor por nós. Eu quero que elas entendam, Jesus, o seu cuidado para conosco. E neste momento eu quero repreender tudo aquilo que Satanás tem tentado contra a mente das tuas filhas, contra o coração das tuas filhas, contra as emoções das tuas filhas, Jesus. Deus, liberta essas mulheres que precisam entender quem são. Liberta, Jesus, essas mulheres que precisam entender a tua vontade, o teu querer sobre a vida delas. De algo eu tenho certeza, que aquilo que o Senhor tem para fazer na vida dessas mulheres é incrível. Aleluia. É algo tão grande, é algo tão maravilhoso, Jesus. E eu quero orar para que elas consigam enxergar a tua vontade, o teu querer e os teus propósitos, Espírito Santo de Deus, e que elas venham enxergar todos os detalhes, porque o Deus que nós servimos é Deus de detalhe, Ele é Deus de cuidado, Ele é Deus de provisão, Ele é Deus de renovo, Ele é Deus de graça, e em nome de Jesus eu quero liberar sobre vocês, sobre a sua casa, a bênção de Deus, e eu creio que todos os planos de Deus não irão se frustrar na sua vida, em nome de Jesus. Queira fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Queira fazer parte daquilo que Deus está fazendo. E se por um acaso, Jesus, as tuas filhas têm enfrentado guerra, luta,
Eu profetizo agora que é guerra vencida em nome de Jesus. Se é guerra, se é batalha, é guerra vencida, é batalha vencida no nome de Jesus. E eu creio que o seu poder e a sua armadura será derramada na vida das tuas filhas, para que a força aumente em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Que tempo maravilhoso. A gente precisa gravar outro, porque tem muito assunto para falar, mas não dá tempo, gente. Eu falo demais, né? Eu quero agradecer a sua participação. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser abençoadas. Em nome de Jesus. Eu sei que às vezes é difícil para a gente compartilhar, né, as coisas que a gente vive, as coisas que o Senhor faz na nossa vida, as experiências não tão boas que a gente passa. Mas, como eu falei esses dias aqui na igreja, e o Senhor tem trabalhado muito no meu coração desde o ano passado, que a gente precisa compartilhar essas dores, né? Porque isso nos habilita e transforma a vida de outras pessoas. Exatamente. E isso é muito bom, é algo que o Senhor tem trabalhado muito comigo. É a coragem de falar. Às vezes a gente fica com vergonha, eu não vou contar, não quero me expor, a gente pensa que está se expondo, mas é a obra de Deus, né? Exatamente, e no meu caso é a primeira vez que eu falo, justamente porque eu pensava assim, para eu pedir uma oportunidade na igreja, tudo tão grande, não tem como contar sem os detalhes, né? Então eu nunca contei justamente por isso, porque eu falava, muito grande, não vai dar tempo. Mas eu entendo também a necessidade da gente dividir aquilo que Deus tem feito. Glória a Deus. Eu quero também, que pela primeira vez, eu trouxe o livro Identidade. Também é um grande testemunho daquilo que o Senhor fez na minha vida. E se você quer ler, quer descobrir o que está escrito aqui, você pode entrar aí, vai ter na descrição do vídeo. O link, você vai encontrar o link lá para você clicar e comprar o livro e também ser muito abençoado. Muito obrigada você que ficou com a gente. Não deixe de dar o seu like, de compartilhar. E eu tenho certeza que você foi grandemente abençoado por estes testemunhos maravilhosos e por aquilo que Jesus fez na vida da Carol e também pode fazer na sua. Amém. Um grande beijo, fiquem com Deus, tchau, até semana que vem.